Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Todas as coisas desejadas aparecem diante de mim quando as chamo com a mente natural. Se até agora as coisas desejadas não apareciam, é simplesmente porque me faltava a convicção de ser filho de Deus. Mas agora despertei para a imagem verdadeira, no qual sou filho de Deus. Já não invejo a prosperidade alheia, não me entristeço, nem me lamento, nem entro em atrito com o próximo, pois conheço o caminho que me permite prosperar em harmonia com todos, vivificando-os. Agradeço a Deus que me permitiu renascer e alcançar este estado. Muito obrigado. Muito obrigado, reverências, muito obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui com todos os senhores, senhoras, jovens, para estudar este maravilhoso ensinamento da Seiichi Noye. Hoje o dia é especial, é voltado para o tema Educadores, a educação da vida, pregada pela Seiichi Noye. A pedagogia da Seiichi Noye se refere a algo valioso, importantíssimo, aquela educação que extrai a capacidade infinita do educando, que reverencia o Deus que habita dentro do todo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o respeito a essa questão da diversidade. E para falar sobre este tema, eu vou usar o livro da coleção A Verdade, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Eu vou usar uma história do capítulo 2 e vou falar um pouquinho sobre uma parte do capítulo 3, se der tempo, tá ok? Mas também vou usar como suporte o livro Orações Diárias, de autoria do Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, que deixa bem claro aqui essa questão tão bonita que é a questão da visão que nós temos da diversidade. E para comentar sobre essa história, então, da diversidade, eu vou começar contando para vocês uma história, né, que é uma história bastante conhecida no Oriente, que fala sobre o despertar de Buda. Mas antes, um pouquinho,
o professor ele escreve no livro, aqui na página 49, no livro A Verdade, volume 7, que o objetivo da Seichonoye não é simplesmente editar e vender livros de teorias sem aplicação prática, de relatos para consolar as pessoas doentes, de narrativas sobre aperfeiçoamento moral. A Seichonoye surgiu para que as pessoas melhorem não apenas a sua vida cotidiana, como também as de outras pessoas, propague o ensinamento para melhorar a sociedade e o país, e leve avante o movimento para iluminar o mundo todo. Como efeito, no item 7 de As 7 Declarações Iluminadoras da Seichonoye, está escrito: organizamos movimentos concretos para construir na face da terra o reino do céu de amor mútuo e cooperação. Mas no aspecto fenomênico, olha que interessante, mas no aspecto fenomênico, a maioria da humanidade é sujeita a contrair doenças. Por isso, todos se preocupam com doenças e praticamente não existe ninguém que jamais adoece. Por mais robusta e saudável que a pessoa seja, quando chega a sua hora, adoece e morre. Portanto, eliminar o sofrimento da doença é libertar a humanidade de sua principal aflição. E isso faz parte do campo de ação da Seichonoye, que objetiva fazer com que as pessoas salvem a si próprias e as outras, eliminando os sofrimentos, ou seja, mudando o seu conceito. Trata-se de algo natural. Salvar as pessoas do sofrimento da doença por meio da fé religiosa é fazer com que elas próprias se libertem das aflições pela mudança de visão a respeito do ser humano. Enquanto a gente não conseguir mudar a visão que nós temos do ser humano, a vida, a tendência é sofrer. Porque a visão da grande maioria é você olhar para a estrutura do corpo físico, e ao olhar para a estrutura do corpo físico, se você tiver essa experiência agora de olhar para o seu espelho, quando você olha para o seu espelho, eu agora estou me vendo ali na televisão, aqui na câmera, então, naturalmente, a minha mente cria uma imagem, isto sou eu. Concordam? Isto sou eu. Este que está aqui falando com vocês é o José Maria Coelho. Mas, na verdade, o que nós estamos falando aqui da Seichonoye como objetivo fundamental de transformar a consciência é separar este eu fenomênico, porque este eu que está aqui é, na verdade, o instrumento da minha alma. Este instrumento da minha alma é algo que tem uma origem invisível, que não é o óvulo, né, a união do espermatozoide e do óvulo, e é algo que está além disso. Não é os órgãos internos que estão funcionando, não são os olhos que me dão a capacidade de ver, as mãos que eu posso mover. Na verdade, a vida que está por detrás disso, ela tem uma outra origem, e esta origem, ela nasce da vida-fonte, que é Deus. Mas quando a gente não tem essa consciência, a gente sofre. E Sakyamuni, aí ele começa a contar, é uma história bastante bonita, que ele começa a contar a história de Sakyamuni, que ele saiu de casa para buscar o caminho da fé e de se libertar dos 4 sofrimentos do ser humano, que são o nascimento, a decrepitude, a doença e a morte. Ele era um príncipe, e na visão das pessoas de hoje, o propósito dele, ao decidir sair de casa, não parece que era muito grandioso. Isto porque o seu objetivo principal era a busca do caminho para alcançar a sua salvação individual. Por que ele queria a sua salvação individual? Aí então ele começa a dizer aqui que na história, no tempo em que ainda era príncipe, Sakyamuni foi passear certo dia dentro do jardim do palácio. E aí então, a certa altura, apareceu diante dele um corvo, e este corvo na verdade era um ente celestial, que tem um nome no budismo. E o corvo cavou a terra com o bico, achou um bicho e pegou-o para comer. Talvez fosse um verme ou uma larva de cigarro. Sakyamuni, o príncipe, que vivia no palácio, cercado de coisas bonitas, reparou que o bicho se contorcia em agonia e pensou, este é um mundo cheio de sofrimentos e agonia. É uma luta inevitável pela sobrevivência. Ele percebeu que era, então, o primeiro dos 4 sofrimentos desta vida,
nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Ou seja, o sofrimento de estar vivo e compreender que o fato de estar vivo gerava essa situação. E compreendeu a dureza do fato de estar vivo. Obviamente, ele próprio não precisava comer bichos como aquele corvo. Tendo nascido como príncipe, ele nunca precisou trabalhar e vivia cercado de conforto. Mas naquele momento, compreendeu que para ele poder desfrutar esta vida confortável, muitas pessoas se sacrificavam e sofriam. Aí ele percebeu que cada ser vivo arrebata algo dos outros para sobreviver, e aí ele pensou, eu subtraio muitas coisas dos outros e vivo cercado de conforto. Para eu poder levar esta vida confortável, inúmeras pessoas estão trabalhando, eu vivo nesse suntuoso castelo. Bom, talvez, se a gente vivesse nesse castelo, o que a gente podia pensar? Puxa, que legal, eu vou viver nesse castelo, vou viver feliz, não vou precisar comer a comida do corvo, mas vou comer uma comida maravilhosa e vou ter tudo de bom dentro desse castelo. Eu podia pensar assim, mas algo angustiava o príncipe, não? E aí então ele pensou, meu Deus, o fato de eu viver causa transtorno às outras pessoas. Então, por que viver? Aí ele interrompeu o seu primeiro passeio ali pelo jardim do palácio e foi para o quarto. E lá no seu quarto ele ficou em profunda depressão, em profunda tristeza, meditando sobre essa questão da vida. Puxa, né, eu tenho essa felicidade de viver esse conforto todo, tudo que gera algum benefício para mim causa transtorno para outra vida, e será que esta é a finalidade do viver? A vida é um sofrimento. E ele então entrou em profunda decepção em relação à vida e ficou deprimido. Ok? O rei, seu pai, ficou bastante preocupado e pensou, o que será que meu filho viu durante o passeio no jardim? Deve ter visto algo que o abalou profundamente, pois ficou deprimido de repente. Como resolver este problema? Então, para levantar o ânimo do filho, mostrando-lhe, o que ele pensou? Vou chamar todas as belas mulheres de todo o reino, né, e as mais bonitas e agradáveis, vou colocar ali diante dele para, enfim, bom, eu não sei o que elas foram fazer diante dele, né, aqui não está falando, mas convocou todas as beldades do reino, escolheu as mais lindas e fez com que elas se empenhassem em lhe agradar. Agradar. Elas foram ali para agradar, tocando músicas maravilhosas, apresentando belas danças e servindo-lhe comidas apetitosas. O rei pensava que com tudo isso, o príncipe recuperaria a alegria de viver e ficaria curado da depressão. Olha, né, o amor do pai. Ele achou que doar para ele também mais bens materiais ia curar essa depressão, mas isso não ocorreu. Olhando para essas belas mulheres, ele pensou, Sakyamuni pensou, como foram feitas as roupas dessas bonitas mulheres, né? Essas roupas belas que elas vestem, foram feitas de produtos de seda. Esses produtos de seda vieram da onde? Do bicho da seda. E o processo de obtenção dos fios era muito cruel, pois depois que os bichos da seda formavam os casulos em torno de si e entravam na fase de crisálida, os casulos eram colocados na água fervente e as crisálidas morriam. Em seguida, extraíam os fios dos casulos. Resumindo, o ser humano roubava, ou seja, ele, no estado deplorável da alma que ele estava na depressão, aquela situação não lhe agradou. Então, ele ficou bastante triste, bastante decepcionado, até então que, diante de tanto sofrimento, de tanta tristeza, o pai, o rei, veio ao seu lado e disse, meu filho, você não deve ficar assim, a vida, vá, saia do seu quarto, por favor, vá passear no nosso palácio, o palácio é maravilhoso, tem coisas belíssimas para se ver, não fique aqui, eu estou muito preocupado contigo. Então ele quis agradar o pai e falou, então eu vou dar mais uma volta pelo jardim. Então, como fora constatado que o príncipe ficou deprimido depois de ver o corvo matando o bicho, né, durante seu último passeio, porque daí ele comentou, o rei mandou tomar medidas rigorosas para que isso não ocorresse de novo.
Então os jardineiros fizeram uma limpeza completa no jardim para que o príncipe não deparasse com nada que fosse sujo e desagradável. Muitos guardas se enfileiraram em torno do jardim para que nenhum estranho entrasse. Mas, apesar, olha, da vigilância cerrada, alguém entrou no jardim. Quem era esse alguém? Esse ser celestial, esse ente celestial, que na vez anterior aparecera sob a forma de corvo, né? Desta vez, ele assumiu uma outra forma. Olha que interessante. Aí então, aqui no livro ele conta, né, que os entes celestiais, que normalmente são invisíveis, às vezes assumem alguma forma e surgem do nada, de repente. Por isso é impossível evitá-los. Pois bem, dessa vez, este ente celestial surgiu sob a forma de um velho encarquilhado de aspecto muito feio. E o velho tinha o rosto sulcado pelas rugas, que parecia um papel pardo amassado, o corpo encurvado e era tão magro que era só pele e osso. Esse velho de aparência horrível surgiu de repente no jardim e, avistando, o príncipe perguntou para o seu acompanhante: o que é aquilo? E o acompanhante respondeu: é um velho. E onde vive esse animal que se chama velho? Indagou o príncipe. Aí então o príncipe vivia, até então, ele vivia rodeado de pessoas bonitas, escolhidas com rigor, e nunca tinha visto indivíduos feios e asquerosos. Por isso, ao ver aquele velho de rosto enrugado, como de um papel amassado, todo ali encarquilhado, quis saber onde vivia esse animal chamado velho. E o acompanhante explicou: chamamos de velhas as pessoas que têm muita idade. Ah, então aquele é um homem idoso. Qualquer pessoa fica feia como ele quando se torna idosa? Aí olha só o que respondeu o acompanhante. Bem, todos adquirem mais ou menos aquela aparência. Com todo o respeito, devo dizer que um dia Vossa Alteza também adquirirá tal aspecto. O príncipe ficou muito abalado, deu por encerrado o passeio no jardim e voltou ao castelo. Fechou-se de novo em seu aposento e ficou absorto em seus pensamentos. Mais uma vez questionava com que finalidade o ser humano surgiu neste mundo. Os homens atacam, roubam uns aos outros, envolvem-se em lutas sangrentas para derrotar os inimigos e sobreviver. Meu Deus, para que tudo isso se acabam sendo vencidos pela idade, tornando-se prisioneiros confinados ao próprio corpo decrépito, curvado e encarquilhado? Esse pensamento só servia para aumentar a tristeza, então, do príncipe Sakyamuni. Quanto mais o príncipe pensava nessas coisas, mais profundo se tornava o seu desgosto pela vida. Bom, aí então, o pai, o rei, procurou animar o príncipe, trazendo mais mulheres belíssimas do que as apresentadas anteriormente, na esperança de que ele se interessasse por algumas. Fez com que essas belas mulheres dançassem, tocassem instrumentos musicais, servissem ao príncipe vinhos raros, iguarias, mas mesmo assim o príncipe não se curou da depressão. Olhando para as lindas bailarinas, ele pensava: elas são belas agora, mas ao envelhecer vão se tornar decrépitas e feias, aprisionadas dentro da própria pele, desgastada, amarrotada, enrugada, como um papel velho. Assim, quanto mais belas lhes pareciam as bailarinas, mais triste ele ficava. Então, olha só, por favor, tenham paciência, é importante compreender essa história e o decorrer dessas fases todas que passou Sakyamuni, para a gente compreender a diversidade da vida. Então, ele olhava para elas, belíssimas, e ao imaginá-las velhas, encurvadas, encaquilhadas como árvores secas, era tomado de uma profunda melancolia. Com isso, a depressão do príncipe agravava-se cada vez mais. Pela terceira vez, o rei surgiu ao príncipe e veio até ele e sugeriu: filho, passeie pelo jardim do palácio, e para que desta vez não entrasse no jardim nem corvo, nem velho decrépito, nem outros intrusos de aspecto feio, mandou intensificar a vigilância em torno do palácio. Mas isso não foi nenhum obstáculo para o ente celestial. Mantendo-se invisível, ele sobrevoou agilmente o jardim do palácio e, de repente, desceu diante do príncipe,
assumindo a forma de um homem muito doente, com uma aparência repugnante. A metade do rosto era uma massa de carne apodrecida, a boca estava retorcida e o homem respirava com grande dificuldade. Era um doente de aspecto asqueroso. O príncipe, que nunca tinha visto alguém tão repulsivo, perguntou ao acompanhante: que criatura horrível, que animal é esse? Aí o acompanhante: é um enfermo. Mas o que é um enfermo? Ah, uma pessoa doente. Somente algumas pessoas ficam doentes? Não, Senhor. Todas as pessoas algum dia contraem doenças, ficam com aspecto semelhante a esse homem e por fim morrem. Ouvindo isso, o príncipe Sakyamuni se empalideceu. O passeio acabou, eu quero voltar imediatamente para o palácio. E aí então entrou novamente, né, no seu quarto, e permaneceu no aposento, ficando cabisbaixo, triste e com aquela situação, né, de depressão. Com a preocupação aumentando a cada dia, o rei tentou mais uma vez distrair o príncipe, chamou as novas bailarinas, mais mulher bonita, e ele olhava para as bailarinas e agora ele pensava: esse corpo bonito, atraente, um dia vai ficar igualzinho daquele enfermo que eu vi lá no jardim, todo deformado, a carne do rosto todo podre, todo ser humano vive essa situação. Quanto mais bonitas elas são agora, mais vai chegar um dia que elas vão ficar também feias. E ele entrou nesse estado, né? E aí então ele chegou à conclusão de que a coisa mais importante de sua vida era encontrar a solução desse problema. Quero saber então, olha que interessante, qual a solução para encontrar esse problema? Quero saber pela qual razão o ser humano nasce neste mundo. Foi esse pensamento que se fixou em sua mente. Hoje em dia, aqui o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi comenta na página 59, hoje em dia, as pessoas que têm dúvidas dessa natureza podem encontrar a solução ao ler o livro A Verdade da Vida, que explica com linguagem acessível a finalidade desta vida e a verdadeira natureza do ser humano. Mas naquela época ainda não haviam sido inventadas nem a imprensa, nem o papel e, portanto, não existia livros como A Verdade da Vida. A religião dominante na Índia naqueles tempos era o brahmanismo e por isso o príncipe achou que encontraria a resposta para suas dúvidas se procurasse um mestre dessa religião e recebesse ensinamentos. E pensar em sair de casa e dedicar-se ao treinamento espiritual sob a orientação de um mestre. Se eu me tornar discípulo de um mestre brahmane e estudar a fundo a verdade que rege o universo, talvez descubra a razão pela qual o ser humano surgiu neste mundo. E assim, então, pensando, tomou a decisão de sair de casa. Tanto o rei como os servidores do palácio notaram algo estranho no comportamento do príncipe, consideraram a possibilidade dele estar planejando abandonar o palácio e resolveram aumentar a vigilância. E, ao mesmo tempo, recrutaram mais mulheres belas, né, para que ficasse ali, né, incumbindo-as de seduzir o príncipe com todos os prazeres dos sentidos, evitar que ele saísse do palácio. Mas o príncipe, ele tinha tomado essa decisão, e a esta altura, quando ele tomou essa decisão de eu vou buscar a razão da vida, quero saber por que nós nascemos, por que nós existimos, o ente celestial, novamente, valendo-se de um poder sobrenatural, apareceu e fez adormecer todas as mulheres que se encontravam no aposento do príncipe. E, de repente, todas ficaram com muito sono, dormiram esparramadas pelo quarto. As mulheres que até então pareciam lindas, agora estavam com os músculos dos rostos frouxos, as bocas abertas, escorria até baba pelas bocas. Normalmente elas tinham a fisionomia bonita, mesmo quando estavam adormecidas. Mas naquele momento, pelo poder do ente celestial, todas pareciam muito feias e desleixadas. E o ente celestial fez isso para suscitar no príncipe a vontade de libertar-se, né, do homem carnal. E ao ver este aspecto feio das mulheres adormecidas, o príncipe achou-as repugnantes e disse para si mesmo, com todas as coisas que até então lhe pareciam belas, não passava de falsos aspectos, ele refletiu, por mais bonito que seja o aspecto transitório delas, na verdade a beleza está apenas no envoltório da pele que lhes cobre o rosto, o corpo. E se esse envoltório for arrancado,
aparecerá a carne sangrenta e repulsiva. Retirando também a carne, só restará o esqueleto. O ser humano fenomênico tem o esqueleto revestido de repugnantes massas de carne, as quais são ocultas com o envoltório da pele. Bom, enfim. Aí ele tomou a firme decisão, então, que quero me dedicar à vida religiosa. Eu quero saber qual é o objetivo da vida. Por que nós nascemos? Aí ele diz assim, refletindo, na página 61, Sakyamuni tomou a firme decisão de sair de casa e dedicar-se à vida religiosa. Ele não queria mais nada com as belas mulheres. O que ele queria era encontrar a resposta para questões tais como: com que finalidade o ser humano nasceu neste mundo, qual o objetivo da vida, em que consiste a natureza verdadeira do ser humano. Pensava que não havia sentido viver neste mundo sem conhecer a resposta para essas questões. O fato é que o príncipe decidiu sair de casa. Vendo que todas as pessoas ao redor estavam adormecidas, saiu do quarto e dirigiu-se para o portão do palácio. O porteiro também dormia, por ele poder do ente celestial, e assim o príncipe saiu, e aí ele foi buscar então um mundo de religiosidade. Após consultar vários mestres religiosos veteranos, procurou um eremita Brahmani, recebeu orientações e praticou a meditação Zen. Mesmo assim, ainda não conseguiu entender a verdadeira natureza do ser humano, nem a sua finalidade de viver neste mundo. Então, finalmente, depois de muito tempo, resolveu despedir-se do eremita e dedicar-se sozinho à prática de ascese. Entrou em uma floresta onde viveu durante 6 anos, fazendo o possível para não matar animais, dedicou-se a penosas práticas ascéticas, desejando descobrir a natureza verdadeira do ser humano e a finalidade desta vida, mas não conseguiu a solução. Mesmo assim, ele persistiu na ascese, alimentando-se quase exclusivamente de folhas tenras das árvores. Aí, enfim, passado vários e vários anos, 6 anos persistindo nessas penosas práticas, chegou à conclusão de que as penitências não conduzem à iluminação e, desistindo das práticas ascéticas, saiu da floresta e desceu a montanha. Olha só que interessante. Aí na página 63 já. Ele estava tão magro, de um aspecto deplorável, né? E aí diz que aparecia até as costelas dele assim. Aí então ele desceu da montanha, banhou-se ali no rio, eliminou as sujeiras acumuladas do corpo, ao longo de 6 anos de penitência, e aliviado foi sentar-se debaixo de uma figueira que havia na margem. Era madrugada do dia 8 de dezembro. Na Índia, essa época do ano não é fria como no Japão. O tempo estava agradável e brilhava no céu a estrela d'alva. Uma jovem que trabalhava na pastagem próxima aproximou-se de Sakyamuni e ficou compadecida ao vê-lo tão magro e fraco. Preparou e ofereceu-lhe um mingau de arroz com leite de vaca, e Sakyamuni aceitou a oferta com profunda gratidão. E ao comer o mingau, constatou que era a primeira vez em 6 anos que comia algo tão delicioso. Para ele, que durante todo esse tempo só bebia orvalho, comia brotos e folhas de árvores e vivia sempre faminto, o mingau de arroz com leite parecia um prato maravilhoso de sabor incomparável. Aqui que é um negócio interessante. Foi nesse momento que, pela primeira vez, Sakyamuni sentiu realmente estar vivo graças à força grandiosa. Até então, ele pensava que este mundo era um lugar onde os seres viviam em constantes agressões mútuas, mas naquele instante ocorreu uma conversão de 360 graus na sua vida. O que é a conversão de 360 graus? Ele tinha um conceito, que lá no início do livro nós estávamos falando dos conceitos, que ele tinha um conceito de vida e quando ele mudou o conceito de vida, ele continuava magro, ele tinha feito o jejum, ele tinha feito o ascese durante 6 anos lá no meio da floresta e quando ele recebeu, o que ele recebeu? Quando ele comeu o arroz com o leite que a jovem preparou para ele, na verdade o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi ele fala que nesse momento o príncipe Sakyamuni foi tocado pelo amor da jovem. Ela se compadeceu dele. Então ele mudou o conceito que ele tinha de vida com esta ação de amor que se manifestou através daquela jovem. Não é lindo isso? Então aí ele diz que sentiu-se, então Sakyamuni, na página 65, profundamente grato pelo fato
de ter recebido, né, este ato de amor dessa jovem. Ele compreendeu que, embora o aspecto aparente deste mundo seja de conflitos e agressões mútuas, no que concerne a imagem verdadeira, todos os seres vivificam uns aos outros, porque o universo está repleto de uma força grandiosa que age de modo a vivificar tudo e todos. Ok? Então, aqui mais adiante daí, no capítulo 3, na página 71, o Sagrado Mestre escreve: a Seitiano ensina a respeito do mundo da existência verdadeira, da imagem verdadeira, o mundo que existe de verdade, e não do mundo fenomênico, ou seja, o mundo visível aos olhos físicos. Entretanto, quando a consciência se amplia e assimila a verdade, o mundo fenomênico também entra nos eixos. Olha que maravilha, senhores educadores. Quando nós ampliamos a nossa mente, quando nós ampliamos o nosso conceito a respeito da vida, que acreditamos verdadeiramente, a minha vida é vida de Deus, se minha vida é vida de Deus, a vida do outro é também a extensão da minha vida, então a vida do outro é também vida de Deus. E isto é algo assim maravilhoso. E isto, ele diz que é o conceito de 360 graus, a guinada de 360 graus que nós damos na nossa vida. Até então, acreditávamos, para eu mudo se o outro mudar. Esta não é a fé religiosa. A fé religiosa é, eu acredito que Deus habita em mim, e se eu acredito que Deus habita em mim, esse Deus que habita em mim, habita também no outro. Não vou esperar que o outro mude para eu mudar. Eu vou mudar, eu vou buscar a minha consciência de filho de Deus perfeito e maravilhoso. E essa consciência de filho de Deus perfeito e maravilhoso, ele diz que nasce justamente quando você tem essa consciência aumentada, quando você crê verdadeiramente que é filho de Deus. Sabemos que somos seres vivos, pois estamos vivos, não? Temos consciência da força misteriosa que nos mantém vivos e sabemos que a nossa essência é a vida. Mas se nos perguntarem como é a vida, não poderemos responder, porque ela é invisível aos olhos físicos. Talvez alguém diga, sabemos que existe vida numa pessoa quando constatamos pulsação nas suas veias. Mas a pulsação das veias é a vida? E o Sagrado Mestre diz, claro que não. A pulsação é produzida pelo batimento cardíaco, mas é a vida em si que está pulsando. A pulsação é sinal de que a vida está agindo no interior do corpo, mas não podemos nem ver nem tocar a vida em si. O que existe de verdade não pode ser tocado com a mão, nem ser visto com os olhos físicos. Aí ele cita aqui Tolstói, que disse, o que existe de verdade é invisível. Nossos olhos só captam sombras. Nossos olhos só captam sombras. Então, quando você olha no seu educando, você está olhando a uma sombra. E quem projeta essa sombra? Eu estou projetando essa sombra. Essa sombra que eu olho é eu que estou projetando. Então, se eu projetar nesta sombra a luz, eu vou ver a luz. Onde existe a vida de Deus, existe a luz, existe o amor. Existimos porque temos vida. E o que é vida? Uma das manifestações da vida é a sabedoria. Mesmo sem aprendizado, a vida sabe quais os elementos que constituem o cérebro e de que modo eles devem ser ordenados. Deus é vida infinita e também sabedoria infinita. E a vida e a sabedoria não existem separadamente. E para deixar de maneira mais clara, quando se fala da diversidade, neste livro Orações Diárias, de autoria do Supremo Presidente, na página 27, o professor Masanobu Taniguchi, Supremo Presidente da Seichonoye, ele diz assim, que olhando, que Deus é infinita sabedoria, Deus é o infinito amor, Deus é a infinita vida. No entanto, o infinito não pode ser expresso dentro daquilo que é individual. Ao infinito não é possível ser monótono. Também o infinito não é isolado. É por isso que quando Deus único e absoluto, que é infinito, se autoexpressa, essas expressões se tornam múltiplas, desdobram-se na diversidade. E aí, mais adiante, ele fala dessa diversidade, que achei assim maravilhoso,
quando ele diz assim aqui, isso é uma oração, né? Daí ele diz assim, eu que sou um filho de Deus, sou um e também sou infinito. Quando eu visualizo a mim mesmo, a partir do interior, sinto que sou um indivíduo integral. Mas no meu relacionamento com o mundo externo, olha que lindo, educadores, mas no meu relacionamento com o mundo externo, eu expresso diversas características e funções e que são diferentes, né? Aí está o eu, que é um filho, que é um irmão mais velho, que é um irmão mais jovem, ou uma irmã mais velha, ou a mais jovem. Existe o eu, que é um pai ou uma mãe, uma tia ou um tio. Existe o eu, que é um colega, um subordinado, um supervisor. E existe o eu, que é um marido ou uma esposa. Dentro desses papéis, em que uma personalidade se desdobra e desenvolve de diversas formas, reside a verdade, a bondade e a beleza da vida humana. Que bom que nós somos diferentes. Que bom que cada um agora está desenvolvendo o seu respectivo papel, a sua respectiva função. Você tem a função de irmão mais jovem, de irmão mais velho, de irmã mais jovem, de irmã mais velha, de tio, de tia, de pai, de mãe, de educador, de diretor do colégio, de coordenador, de supervisor, ok? Que bom que a gente é diferente. E dentro destas diversas relações, em que se deve, e dentro destas diversas relações, em que se deve utilizar completamente a sabedoria, o amor e a vida, reside a importância e objetivos da vida humana. Se todo mundo fosse tudo igualzinho, não seria a expressão da vida de Deus. Aí ele diz então que quando, nessa história que eu comentei com vocês de Sakyamuni, talvez nós podemos ter aí como um exemplo, né? O pai que ama o filho e que faz de tudo para ele viver numa redoma. O palácio é a redoma, onde, olha, tudo é a sua maneira, tudo é perfeito. Este livro é o melhor livro, esta água é a melhor água, esta mesa é a melhor mesa, os óculos são os melhores, a roupa é a melhor, e eu amo meu filho, então eu vou proteger aquilo que eu amo, e o limite está nisso. Nós vivemos esse limite de tempo e espaço. Então eu protejo, enquanto o meu filho viver aqui embaixo dos meus cuidados, ele vai ter tudo de melhor, materialmente. Mas aquele material todo que ele tinha, não satisfazia a sua alma. E a diversidade da vida se manifestava ali para ele, de que maneira? De uma maneira sempre muito igual. Ele se desgostava de alguma coisa, o que o pai fazia? Uma festa com lindas mulheres, e servia o melhor vinho e as melhores roupas para que ele ficasse feliz, e as melhores músicas. Ele entrava em depressão, saía um pouquinho da depressão na insistência do amor do pai, vai passear, sai do quarto. Ele saía do quarto, ele encontrava com o velho decrépito. Aí se assustava, aí voltava e entrava em depressão. E o pai, para agradar, novamente colocava ele no jardim e preparava, tudo eu vou preparar para que ele não entre em contato nunca, jamais com aquilo que é feio. Mas aí o ente celestial, ou seja, a diversidade da vida é o ente celestial. A diversidade da vida, ela vai se manifestando dos mais variados formatos em nosso cotidiano e aparece como marido, como esposa, como filho na drogadição, como um filho numa situação de uma doença, ou alguém da família que nós amamos, que está muito enfermo, muito doente, uma situação difícil financeira. São entes celestiais, são as diversidades da vida que vão aparecendo diante de nós, mas elas não têm uma lição. Como ele é um ente celestial, o que eu queria passar para os senhores
Ele não está aparecendo ali para você, para dizer, você tem que pagar esse seu pecado, você tem que sofrer com essa... porque isso é fruto da sua ilusão, é fruto do seu desejo carnal, é fruto de um pecado que você cometeu. Não! Esse ente celestial, ele se manifestou na sua vida, na diversidade da vida, como uma lição profundamente amorosa, para quando você olhar na sua guinada de 360 graus, quando você dá a sua guinada de 360 graus, você vai ter um novo conceito de vida. O conceito de vida da guinada de 360 graus, quando eu estou olhando para esta mesa com a guinada do mundo fenomênico, eu vejo que ela é uma mesa bonita de vidro e que está amparada aqui por uma coisa de mármore, não? Mas quando eu dou a guinada de 360 graus, eu vou voltar para esta mesma mesa, e é a mesma mesa que está aqui no estúdio, e é a mesma, os dois pilares aqui de mármore que aqui estão. Mas o que mudou? Mudou o meu conceito, porque ao olhar para este vidro, para estes pilares, eu já não vejo somente um vidro e um pilar de mármore bonito. O que eu vejo aqui? Eu vejo o amor de Deus que, de alguma maneira, pensou, hoje o preletor José Maria vai fazer uma aula para os educadores. Então, nós vamos preparar algo maravilhoso. O amor de Deus tomou a forma deste vidro, destes pilares, para poder eu colocar aqui confortavelmente os livros que eu estou utilizando, a água que eu vou tomar daqui a pouco, para poder fazer a palestra. Isto aqui, na verdade, no conceito da Seichonoye, primeiro lugar, isso aqui não é algo material, mas é a manifestação do amor de Deus que assumiu a forma material para proporcionar conforto. E quando aparece em forma de uma diversidade, como aparece às vezes numa sala de aula, por exemplo, os senhores que são educadores são as pessoas que mais, creio eu, que mais trabalham com a diversidade da vida. Porque os senhores encontram ali vários, né? José Maria, um é mais gordinho, o outro é mais baixinho, um é japonesinho, o outro é indinho, o outro é afro, o outro é italiano, o outro é turco, um é palmeirense, o outro é corintiano, um é santista, um é evangélico, o outro é católico, o outro vem da Umbanda, que a família toda é umbandista. E os senhores trabalham com essa diversidade com o objetivo esplêndido de exteriorizar aquilo que está por detrás da manifestação aparente de ser japonês, índio, amarelo, branco, de ser corintiano, palmeirense, umbandista. Não é verdade? Os senhores trabalham não com esse aqui, por ser assim, tem que trabalhar com ele dessa forma. Não, os senhores trabalham para extrair uma capacidade inerente que os senhores acreditam que existe dentro de cada um deles, independente da diversidade, da aparência, da manifestação aparente que está ao redor de cada um dos senhores. Os senhores trabalham para extrair essa capacidade infinita, ou seja, o Deus interior que habita dentro de cada um dos seus educandos. E isso não tem dinheiro no mundo que pague, porque isso é algo esplêndido. Isso é trabalho de ente celestial. E eu gostaria de reverenciar cada um dos educadores como entes celestiais, como pessoas que trabalham com esta propriedade de não olhar para a aparência, a diversidade da vida que se manifesta, que é esplêndida. Porque imagine se fosse todo mundo, né, uma sala de 40 alunos, todo mundo com a mesma carinha, com o mesmo gosto, seria algo tão chatinho, né? Mas graças a Deus tem aqueles que são mais agitados, tem aqueles que são mais calados, tem aqueles que os olhinhos brilham quando o professor está falando, tem aqueles que parece que a gente não está chamando muita atenção, mas o senhor, a senhora, como ente celestial, faz o quê? Vai extrair a capacidade infinita, e esta é a pedagogia fundamental da Seichonoye, extrair o tesouro infinito, extrair a capacidade infinita que existe dentro daquela criança, dessa diversidade que se manifesta
na sala de aula, das mais variadas formas possíveis, o Senhor tem esta missão grandiosa de extrair esse Deus interior. E aí o professor diz assim, por isso, na página 31, ó Deus que é meu Pai e minha mãe, eu visualizo os seus atributos divinos dentro da infinita diversidade deste mundo. Eu sei o importante significado de ser aquele que entende e expressa seus infinitos atributos. Estou agradecido por ser um filho de Deus. Como um filho de Deus, eu prometo fazer pleno uso da sabedoria, do amor e do poder da vida interior e expressar o que é verdadeiro, o que é bom, o que é belo em minha vida. Isto é maravilhoso, é o trabalho, né, que cada um dos senhores, como educadores, tem desenvolvido e desenvolve sempre para manifestar, então, esta capacidade infinita de seus alunos, né, dos seus educandos, através da diversidade, respeitando a diversidade da vida que se manifesta em cada um. Cada um tem a sua personalidade, a sua maneira de agir, traz as características da sua casa para a sala de aula e os senhores, como ente celestial, vêm e extrai um tesouro infinito e estão, através deste tesouro infinito que os senhores estão extraindo na sala de aula, os senhores estão formando jovens para o futuro da nossa pátria. E isso realmente é algo esplendoroso, é algo digno de infinita gratidão. Então, eu gostaria de convidar os senhores, nós vamos estar divulgando um livro aí da Seichonoye, que foi recém-lançado, e aí, assim que terminar a divulgação do livro, nós vamos terminar o nosso estudo de hoje, fazendo a prática da meditação Shinsokan de autorreverência. Essa meditação Shinsokan é uma variante da meditação Shinsokan que está neste livretinho aqui, e ela se encontra no livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, e eu gostaria de estar dividindo com os senhores, então, neste dia, para finalizar, a prática da meditação Shinsokan de autorreverência, ok? Muitíssimo obrigado e já já nós regressamos. Muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro. São temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente. Muito obrigado. Então, nós vamos iniciar a nossa prática, né, do dia de hoje, a meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan, os senhores que estão acessando hoje o nosso canal, pode ter aulas variadas da meditação Shinsokan. Toda segunda-feira no nosso canal de YouTube tem aulas. No canal do YouTube da Seichonoye também tem ali gravações da meditação, de como se praticar a meditação Shinsokan, ok?
e aí os senhores podem estar aí adquirindo e também pode adquirir pela nossa livraria virtual o livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan. A Meditação Shinsokan é maravilhosa, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, e a Verdade da Vida, volume 8, que são livros que falam sobre a meditação e os senhores vão ficar expertos no assunto, ok? Então, para iniciar a prática, eu gostaria de pedir a gentileza que os senhores assumam a posição de oração, sentadinho assim na ponta da cadeira, a coluna ereta, as mãos justapostas, os olhos fechados diante do seu rosto, o semblante tranquilo, sereno, alegre, porque é um encontro com Deus. Então, você pode ficar com este semblante bem tranquilo, com os olhos fechados, e aí vocês vão me acompanhar mentalmente. É o Shinsokan de autorreverência, ok? Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano da infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano da infinita sabedoria de Deus. É o oceano da infinito amor de Deus, 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 é o oceano da infinito amor de Deus. É o oceano da infinita vida de Deus, 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 é o oceano da infinita vida de Deus. É o oceano da infinita provisão de Deus, 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 é o oceano da infinita provisão de Deus. É o oceano da infinita alegria de Deus, 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 é o oceano da infinita alegria de Deus. É o oceano da infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano da infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste mundo de Deus, da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus sua infinita força vivificante. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita sabedoria. Inspiramos lentamente o ar pelas narinas e mentalizamos. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita sabedoria. O ar se esvai naturalmente, inspira novamente. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita sabedoria. O ar se esvai, inspira novamente. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita sabedoria. O ar se esvai, inspira novamente. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Prende o ar um pouquinho
Eu me reverencio porque já sou a infinita sabedoria. O ar se esvai. E aí vamos contemplando os atributos divinos. A infinita vida de Deus flui para meu interior e se torna a minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita sabedoria. A vida de Deus flui para meu interior e se torna a minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou o infinito amor. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou o infinito amor. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou o infinito amor. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou o infinito amor. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou o infinito amor. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita vida. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita vida. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita vida. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita vida. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita provisão. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita provisão. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita provisão. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita provisão. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita alegria. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita alegria. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita alegria. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita alegria. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita harmonia. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita harmonia. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita harmonia. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita harmonia. Obrigado, obrigado, obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus, através desta infinita força, o Brasil se torna tão perfeito assim como já o é,
no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria, infinito amor de Deus, através desta infinita força, o Brasil se torna tão perfeito assim como já é, no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo, no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Pode abrir os olhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer infinitamente a cada um desses anjos celestiais que participaram da nossa aula do dia de hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Não percam de vista jamais essa missão de ser anjo celestial, de aproveitar todos os momentos em que a vida se manifesta na diversidade, na sua função, na sua missão, para poder extrair o tesouro infinito de cada criança, cada jovem, cada adulto, que você tem a missão de educar, a missão de extrair a potencialidade infinita do Filho de Deus. Muito obrigado a todos os senhores. Muito obrigado. Mesmo quando estamos sós, especialmente quando vivenciamos momentos difíceis e desafiadores, existe um modo mais leve, mais sábio e mais construtivo de conduzir a mente, o coração e as nossas atitudes. Basta consultarmos a vontade de Deus que se aloja em nosso coração. Dicas para captar as mensagens de Deus. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado.